Olá a todos, bem-vindos a Jaque House. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Por que para tantas pessoas é tão difícil perdoar, né? Será porque a pessoa se acha tão perfeita a ponto de não achar que deve perdoar as pessoas? Ou será porque dentro delas, elas não entenderam o processo de perdão mútuo? O que é o perdão mútuo? É quando você compreende o defeito do outro, porque você compreendeu que você também erra. O que isso quer dizer? É que nós só conseguimos entender o processo do outro quando a gente conhece as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas dificuldades, né? E a gente compreende que está no processo de aperfeiçoamento do nosso ser. Então, quando a gente compreende isso, a gente permite que o outro também seja visto da mesma forma a qual nós nos olhamos. Por quê? Porque quando a gente fala de perdão, isso não quer dizer que você só tem que perdoar o outro. Não, muitas vezes nós precisamos perdoar nós mesmos. E essa é a grande dificuldade de muitas pessoas quando está diante de uma situação de ter que lidar com o perdão com as outras pessoas. Por quê? Porque elas não entenderam esse processo com elas mesmas. Então, quando ela acha ou entende ou sobrejulga que ela é uma pessoa perfeita, que ela não precisa de reparos, ela não precisa de processos de transformação, de mudanças, ela passa a achar que ela é perfeita e que o outro tem a obrigação de ser perfeito também. Então, quando o outro erra, a gente não pode perdoar. Será que é assim mesmo que funciona? Porque olha só, quando o outro ele erra, ele está cometendo uma falha, logicamente. Por quê? Porque o erro, ele traz tristezas, ele acompanha dores, ele acompanha decepções, ele acompanha frustrações, né? E o nosso ser, a nossa estrutura emocional, espiritual e principalmente humana, ela não está capacitada, ela não tem condição de compreender facilmente esse processo. Então, o outro, quando ele erra, quando ele passa pelo processo de falha, o que é que nós devemos levar em conta? É que o outro, ele precisa observar que ele errou, primeiramente, né? O reconhecimento. O reconhecimento é a primeira fase do perdão, né? É quando você se arrepende ou o outro se arrepende da falha que cometeu. Se dá conta do que fez. E depois desse processo de reconhecimento, né? Você precisa nascer dentro de você, né, ou do outro, a certeza e a convicção de que você, a partir daquele momento, você vai prestar atenção, você vai vigiar para não cometer o erro novamente. Por que isso é importante? É porque quando você faz esse processo, você não só está tendo a convicção de que você estará no caminho certo, no caminho da luz, no caminho do amor, quanto também você está dando credibilidade para as outras pessoas confiarem em você. Como diz aquela velha frase, né, que já virou um clichê, né? Confiança não se pede, né? Ela se conquista, né? Então, para que você compreenda aquele processo do perdão, né? E você perdoe o outro e você se perdoe, é importante que você desenvolva essa confiança em você e para com os outros também, né? Porque nesse processo, né, é importante você observar, né, que se é um perdão do outro,
é importante que você observe se aquela pessoa ela está comprometida com a mudança dela. Mas olha só, eu não estou falando aqui para vocês que nesse processo se a pessoa não tiver nesse comprometimento de perdoar e de reconhecer que errou e também de não cometer mais aquele erro, não estou só falando que ela só nesse processo aí ela tem que prometer ou ela tem que de qualquer forma cumprir aquilo que ela prometeu, né? Porque cada pessoa ela tem seu processo de evolução, né? É importante e se faz necessário, mas se a pessoa ela não passou por esse processo de reconhecimento e nesse processo de mudança, de desejo de mudança, você não é obrigado a acolher o lixo dela. Porque entende a diferença. Agora, isso é muito importante que eu vou enfatizar agora sobre a questão do perdão. Por quê? Porque quando você perdoa, você precisa fazer o perdão. Você precisa dar o perdão. O perdão, ele é indiscutivelmente impossível de você não fazer. Sabe por quê? Porque isso está envolvido a tua alegria, a tua felicidade, a tua paz. Porque o amor, ele só transborda no teu coração a partir do momento que o perdão ele é liberado. Então, se essa pessoa, ela não se comprometeu, ela não reconheceu, não se comprometeu de realmente ter pedido um perdão genuíno, você não tem a obrigação de aceitar o lixo dela. O que isso quer dizer? É que perdoar sempre. Mas, se você vê que do outro lado, a pessoa ela não está sendo sincera, não está sendo verdadeira com você, você não pode aceitar que aquele sentimento não verdadeiro dela, não sincero, invada seu coração e tire todo aquele brilho de amor e de perdão que há dentro de você. Entende? Eu vou explicar melhor. Em Mateus 6, capítulo 9, existe a oração que foi indicada, né, por Jesus na Bíblia para que todas as pessoas, quando sentissem o desejo e quisessem buscá-lo, fizessem essa oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso. Mas nós vamos fazer umas observações aqui no que tem escrito nela, que muitas vezes as pessoas falam com tanta normalidade em sua repetição, mas não sentem e não entendem e não vivem aquilo que elas estão falando. Então vamos lá observar. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Nesse verso 12, é exatamente o ponto que nós vamos falar sobre o perdão. Ele fala: perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Ou seja, aqueles que nos fizeram algum tipo de mal. Mas olha só, a Bíblia é tão clara e Deus ele é tão justo. Não pense que Deus ele cobre os injustos, porque cada um dia terá que responder por suas ações. Nesse mesmo texto de Mateus, do capítulo 6, no verso 14, ele fala a justificativa pela qual nós precisamos perdoar
as outras pessoas. E eu vou ler para vocês agora. Prestem bem atenção, que é muito importante. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entende agora como é sério essa questão do perdão? Gente, é só você observar. Olha toda a trajetória sua de vida e observa. Um dia qual você precisou, teve algum atrito, qualquer desentendimento com qualquer pessoa, e isso ficou ali, te corroendo, te comendo por dentro, e um sofrimento que parece que não tem fim. E você simplesmente decidiu perdoar essa pessoa. Ou se você não conseguiu fazer isso. Porque se você perdoou, eu digo ou se você se esforçou para fazer isso de coração, eu tenho certeza que o sentimento que existe dentro do seu coração é de paz. Mas se você ainda, até o prezado momento, não conseguiu ainda fazer, nem exercitar esse exercício do perdão para com os outros, eu digo para vocês, o fardo que vocês estão aí levando nas costas de vocês, não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Deus é bem claro aqui na palavra dele. Ele diz o quê? Que se você perdoar, Deus vai perdoar as suas falhas, as suas faltas. Já pensou? Por que ele faz esse poder de igualdade? É porque nós somos todos um. Nós somos todos iguais perante ele. O amor dele é o mesmo para nós. Então, ele não há de amar um ou odiar a outro, não. Ele é o Deus de amor. Ele ama a cada um de forma incomparável. E esse amor, ele nos alcança exatamente na liberação do perdão. Por quê? Porque é ali que nós conhecemos o poder e o amor de Deus nas nossas vidas. É que nós somos falhos. Olha para você. Você se julga perfeito? Você se julga imbatível? Mas nós não somos. Nós somos ovelhas e Cristo é o nosso pastor. Ele nos dirige. E Ele nos dirige e nos orienta com amor. Mas para isso Ele precisa nos dar ensinamentos. Ele precisa fazer com que nós vivamos situações que nos façam refletir sobre as causas às quais nós precisamos trabalhar dentro de nós. E assim não é diferente com os outros. Todos nós estamos nesse processo. Não somos melhores do que os outros. É por isso que nós precisamos perdoar. Porque, na verdade, quem é beneficiado maior nessa situação somos nós, não o outro. O outro vai receber o perdão, mas quem vai haver a liberdade e a paz que só vem de Deus dentro do seu coração é você. E para terminar aqui a minha explanação, eu gostaria de ler ainda em Mateus, no capítulo 5, 44, ele diz assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe o que significa isso? É que se você não tem condição, não tem força para perdoar essa pessoa que aí está na sua vida há tanto tempo e você não consegue perdoar, não esqueça dessa mensagem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Se você não consegue de jeito nenhum, ore. Porque quando você orar por aqueles que lhe fizeram mal, por aqueles que cometeram falta com você, por aqueles que te fizeram mal, realmente, Deus vai te dar a capacidade. Ele vai depositar o amor dentro do teu coração, Ele vai fortalecer
O Espírito Santo ele vai fortalecer esse amor dentro de você, que inclusive é um dos dons, dos frutos do Espírito, é o amor. E você vai conseguir perdoar, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Se você quiser continuar ouvindo, aprendendo e permitindo Deus falar com você, inscreva-se no canal. Compartilhe com outras pessoas. Vamos permitir que esse amor de Cristo ele possa chegar a mais pessoas. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima.